Bom dia! A graça e a paz do Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Estamos hoje fazendo uma reflexão no capítulo de número 19 do segundo livro de Reis, onde veremos que Ezequias busca a Deus que o livra dos assírios. Nós nos encontramos na nossa divisão proposta na parte 3, onde veremos somente Judá. Começamos no capítulo 18 e estamos indo até o capítulo 25. Nele estamos vendo Ezequias e as invasões assírias e a invasão de Judá por Senaqueribe. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. Ou então entre no nosso blog e site jamaisdesista.com.br, localize o texto correspondente a 2 Reis, capítulo 19, onde você vai ter a parte escrita dessa narrativa. E também você vai ter a parte segmentada da Bíblia, você vai poder ler antes de nos ouvir. No capítulo anterior, no capítulo 18, tínhamos parado no momento da afronta do rei Senaqueribe a Ezequias, por meio de seu súdito Rabizaque, que zombava do nome de Deus em língua judaica, para que todos ouvissem, para que todos entendessem e para que todos ficassem amedrontados, aterrorizados. Da parte do rei Ezequias, se levantou alguns para falar com ele, com Rabizaque. Se levantaram alguns e solicitaram que lhes falasse somente aramaico. Mas aí é que Rabizaque falou com mais ousadia e atrevimento contra os que o ouviam na língua judaica, sem nenhum temor, sem nada de cuidado algum. O rei Ezequias tinha orientado os seus súditos que nada respondessem, e assim terminamos o capítulo anterior, com ele indo buscar ajuda com o profeta de Deus da época, Isaías. A pergunta de seu coração era: o que iremos fazer? Difícil. Há determinados momentos em nossas vidas que nos encontramos numa situação sem saída, e com o inimigo nos cercando por todos os lados, não deixando para nós saída alguma. E pior, ainda nos afrontando em nosso ser, em nossas crenças e contra o nosso Deus, que pela sua graça e misericórdia resolvemos seguir. Assim se encontrava Israel sem saída. A perspectiva boa, naquele momento era uma morte rápida. O temor tomava conta de todos e o pavor da morte estava estampado em cada rosto. Como todos sabemos, a ressurreição de Cristo é o pilar de sustentação do cristianismo. Sem ressurreição, diz Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. 1 Coríntios 15, 32. Ele disse isso no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, que fala justamente da ressurreição de Cristo. Isso também fala em Isaías, aliás. Isaías fala também em comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías 22, 13. Mas referindo-se ao povo de Jerusalém, por parte de alguns deles, que ao invés de se humilharem, como pedia o Senhor diante do exército de Senaqueribe que os ameaçava, resolveram ir fazer uma espécie de banquete de despedida. A gente vai morrer mesmo? A gente não vai morrer? Estamos cercados aqui por Senaqueribe. Ele é mais poderoso, muito mais numeroso. Não vamos vencê-lo. Vamos morrer todo mundo. O que nós vamos fazer? Quer saber de uma coisa? Vamos comer e beber, que amanhã a gente está morto. A sentença de morte estava sobre eles, e por medo da morte, ou para recepcioná-la, uma vez que seria inevitável, resolveram banquetearem-se até a morte. E não é essa a razão porque também muitos bebem? Já que Deus não está nem aí para a minha vida, eu vou beber mesmo. Eu vou comer mesmo. Eu vou aprontar mesmo. Do mesmo modo, Paulo, pelo Espírito Santo, captou isso no povo que estava escravo do pecado por medo da morte. Já que vamos morrer, por que vamos conservar nossa fidelidade a Deus?
Vamos comer, vamos beber, que vem a morte. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, destaca a importância vital da ressurreição de Cristo. Sem ela não há cristianismo. Sem ela, do que adiantou eles lutarem contra as bestas feras e enfrentarem a sentença de morte dia após dia? O medo da morte os escravizava à morte, pelo fim da esperança. Mas a ressurreição de Cristo nos liberta da morte para uma nova esperança em Cristo Jesus. Eu vou repetir. O medo da morte nos escraviza à morte, pelo fim da esperança. Mas a ressurreição de Cristo nos liberta da morte, para uma nova esperança em Cristo Jesus. Eles estavam sem esperança e não criam numa saída, por isso se desesperaram da própria vida, a ponto de quererem se entregar à morte como uma espécie de despedida, mas havia um socorro da parte de Deus para eles. Ezequias foi buscar essa esperança com Isaías, com lágrimas, humilhando-se diante do seu Deus. Em sua oração a Deus, movida pelo recebimento de uma carta com mais afrontas, ele apresenta a Deus e começa a orar, exaltando em primeiro lugar Deus, como aquele que está sentado entre os querubins, e que é o Deus de todos os reinos, e que foi o que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Em seguida, ele roga a Deus que preste atenção na afronta e na ousadia daquele homem Senaqueribe, que não parece ter temor algum, e cujo objetivo seria mesmo afrontar, como se ele fosse o Deus da terra. Ele reconhece que os assírios foram instrumentos de Deus para juízo de muitas nações, e que eles acabaram por fazer um importante papel, eliminando e humilhando esses deuses das outras nações que não são deuses, antes objeto de adoração criados pelo próprio homem. Ele finaliza a sua oração, pedindo um livramento da morte certa, a fim de que todos os reinos da terra saibam que há um Senhor nos céus, que ouve as nossas orações, e que é fiel, e que guarda a aliança, e que exerce sua misericórdia e graça na vida daqueles que são fiéis, como Davi também o foi. Ele procurou pelo servo de Deus, que lhe deu uma palavra profética em meio ao caos total da desgraça iminente ou da morte certa já anunciada. Senaqueribe não iria entrar na cidade, nem uma flecha sequer seria disparada contra Jerusalém, e da mesma forma com que veio, voltaria, por causa de um rumor que lhe chegaria aos ouvidos, o obrigando a partir imediatamente. E tem mais, lá em sua terra teria um encontro terrível. Sabe com quem? Com a morte. Como falara o homem de Deus, assim sucedeu. Crê nos seus profetas e prosperareis. Um anjo do Senhor, naquela mesma noite, feriu a 185.000 assírios. E eles morreram, obrigando Senaqueribe a mudar de estratégia, a voltar urgente para a Síria, e lá chegando, enquanto estava a adorar seu deus Nisroque, que não é Deus, seus próprios filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada, matando ele. Seu outro filho, Esar-Adon, reinou doravante em seu lugar. Teria sido melhor para ele não ter afrontado ao Deus de Israel. Ai dos que contendem com o Senhor. 1 Samuel 2,10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Salmo 35:1. Contende, Senhor, com os que contendem contigo. Peleja, Senhor, contra os que pelejam contigo. Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Isaías 49:25. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Jeremias 18:19 diz, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Melhor e mais fácil não contender com o Senhor, porque somos nós
para irmos contra aquele que nos dá vida? Quem somos nós para irmos contra quem nos dá vida e contra quem controla a vida e contra quem pertence todas as coisas? Quem somos nós? Que ruína na vida deste homem Senaqueribe, que seus próprios filhos conspiraram contra ele para tomarem o seu reino e assumir o poder de governar a Assíria. 2 filhos o mataram e um terceiro é que reinou em seu lugar. Há poucos instantes estava ele cercando e zombando de Jerusalém. Olha só, é Deus quem nos livra do inimigo e permite que vivamos mais um tempo para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Ezequias foi livrado dos assírios diante da morte certa e iminente, porque buscou a Deus, se humilhou, ouviu o homem de Deus e apresentou a Deus a sua oração, ou seja, ele confiou piamente em Deus para o socorrer. Não perca amanhã aqui o capítulo 20 de 2 Reis, onde veremos Ezequias adoecendo mortalmente, mas esse homem vai orar e Deus vai curá-lo. Todos os dias estamos aqui. Curte nosso vídeo, passe adiante o que você está aprendendo, inscreva-se em nosso canal e conheça nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia.